Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo ao canal Edificando Conhecimento. Nesse vídeo, nós vamos tratar sobre o momento de um binário. E aí, vamos bora começar? Então, para iniciarmos esse assunto, primeiramente vamos entender o que é binário, né? Então, binário é um par de forças de intensidades iguais, linhas de ação paralelas e sentidos opostos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para nós entendermos. Isso é um binário na diagonal, esse aqui é um binário na vertical e esse é um binário na horizontal. Quais são os tipos de aplicação que temos no nosso dia a dia de binário? Bom, um exemplo clássico é o volante de um carro, né? Quando você vai rotacionar o volante para fazer uma curva, você precisa aplicar uma força para cima e uma força para baixo no volante, permitindo assim que ele rotacione, né? Outro é quando você vai rotacionar a maçaneta de uma porta. Outra, quando você vai desparafusar os parafusos da roda de um carro, né, com aquela ferramenta que você coloca aqui com o parafuso e tem que rotacioná-la. E por fim, temos também o registro de chuveiro, né, que você rotaciona para abrir e também tem que rotacionar para fechá-lo. Ou seja, tem que aplicar um par de forças com a mesma direção, com a mesma intensidade, só que com um sentido oposto, para permitir a rotação ou o giro. Certo? Então, vamos continuar aqui. As duas forças não tendem a transladar o corpo sobre o qual atuam, mas tenderão a fazê-lo girar. Então, o que devemos entender de transladar? Transladar é modificar a posição do objeto, assim na vertical, ou na horizontal, ou na diagonal, para as outras direções. Ok? Então, o par de forças de um binário não tende a transladar o objeto, tende apenas a fazê-lo rotacionar em torno de um determinado ponto, certo? Por exemplo, aqui no lado esquerdo eu vou aplicar uma força para cima na grafite e aqui uma força para baixo. Percebam que esse par de forças não vai tendê-lo a transladar, somente a rotacioná-lo. Então olha só. Então esse par de forças está fazendo com que essa minha lapiseira rotacione em torno de um determinado ponto. Entendido? Perfeito. Então vamos para uma próxima etapa. Demonstração da equação que permite o cálculo do momento de um binário. Então eu trouxe aqui para a gente uma situação genérica, tá? Onde está sendo aplicado no ponto A e no ponto B um par de binário, certo? De intensidades genéricas, né? Uma intensidade F qualquer. E qual é o nosso objetivo aqui? Determinar o momento desse binário, ok? Então, qual vai ser o passo inicial para a demonstração? Você concorda comigo que para calcularmos o momento desse binário, primeiro calculamos o momento dessa força em relação a esse ponto O e depois somamos com o momento dessa força em relação ao mesmo ponto O? Fazendo essa soma, vamos conseguir chegar no valor do momento do binário. Então é justamente isso que vamos fazer agora. Vamos olhar essa primeira afirmação. Soma dos momentos de cada força em relação ao ponto O. Então, percebam que o ponto que está sendo aplicada a força F é o ponto A, e o ponto que está sendo aplicada a força menos F é o ponto B. Então, eu tracei aqui o vetor posição do ponto A em relação ao ponto O e o vetor posição do ponto B em relação ao ponto O. Por quê? Para calcularmos o momento dessa força em relação ao ponto O, se dá pela seguinte equação, né? Que já vimos exaustivamente, né? Até agora. Aqui que é o produto vetorial entre o vetor posição e o vetor F. Então é justamente isso que eu fiz, ó. O momento dessa primeira força em relação ao ponto O é dado por essa equação aqui, ó. O vetor posição do ponto A em relação ao O, que multiplica o vetor força F, né? E esse momento vai ser somado com o momento da outra força. Vai ser igual a quanto? Mais
o vetor posição do ponto B em relação ao ponto O vezes o vetor menos F. Então, nessa situação, percebemos que tem dois termos que se repetem. Quais? O vetor F e o vetor F aqui, né? Então, vamos colocar eles em evidência. Colocando ele em evidência, o que nos sobra? O vetor posição de A, né? Menos o vetor posição de B. Então, o vetor posição do ponto A menos o vetor posição do ponto B é igual ao vetor R, tá? Que é esse vetor que eu tracei aqui em preto. Então, o resultado dessa subtração vetorial é igual a esse vetor R. Portanto, já que RA menos RB é igual a R, então o momento desse binário pode ser calculado multiplicando o vetor R pelo vetor F, certo? Agora você deve estar se perguntando, tá, Yugner, mas como é que você sabe que RA menos RB é igual a R? Olha só, eu trouxe aqui um exemplozinho à parte para que você entenda melhor esse raciocínio. Pelo incrível que pareça, uma subtração vetorial nada mais é do que uma soma vetorial. Tá, mas como assim? Olha só, vem comigo. O vetor posição do ponto A menos o vetor posição do ponto B pode ser escrito também da seguinte forma. O vetor posição do ponto A mais o vetor oposto ao vetor posição do ponto B. Então, olha só, o que eu fiz? Eu peguei esses dois vetores, RA e RB, e apenas trouxe eles para cá, tá? Com as suas origens aqui, ó, coincidentes. E mantive a mesma direção, a mesma intensidade, o mesmo sentido aqui do vetor RA. Porém, para descobrir o vetor oposto, o que eu devo fazer? Manter a mesma intensidade desse vetor, a mesma direção, porém inverter o seu sentido. Então é justamente isso que eu fiz. O vetor RB estava orientado para cá, ó. Estava orientado nesse sentido. E o vetor oposto a ele vai ser esse vetor aqui que eu desenhei de preto. Certo? Então, vamos efetuar agora, né, a soma entre esses dois vetores. Nesse caso, eu adotei o método paralelogramo. Então, nesse lado, eu tracei uma paralela a esse lado. Então, está aqui. E a esse lado, eu tracei uma paralela a este lado. O vetor soma, né, entre esses dois vai ser um vetor que tem origem na mesma origem dos dois vetores e vai ter a sua extremidade coincidente com a interseção das linhas tracejadas aqui, certo? Então, esse é o vetor R. Olha, aqui eu não desenhei em escala, mas o vetor R é esse mesmo aqui, ó, que conecta a extremidade do vetor RB com a extremidade do vetor RA, sendo que a origem do vetor R vai partir da extremidade do vetor RB e vai até a extremidade do vetor RA, ok? E é justamente isso que está representado aqui, ó. Então, o vetor R tem a sua origem coincidente com a extremidade aqui, ó, do vetor RB. E tem a sua extremidade coincidente com a extremidade do vetor RA. Isso é uma propriedade, tá, da subtração vetorial. Ó, então, o vetor resultante, né, aqui dessa subtração, ele vai ter a origem na extremidade desse vetor e vai ter a sua extremidade coincidente com a extremidade desse outro vetor. Certinho? Então, se resume a isso. Então, agora compreendemos da onde é que vem esse vetor R aqui, né? Então, só para recapitularmos. O vetor momento, ele é igual ao produto vetorial entre o vetor R e o vetor R. O vetor momento, ele vai ter aqui, ó, já que estávamos aplicando o momento de cada uma dessas forças, né, em relação ao ponto O, ele vai ter essa direção e esse sentido, inicialmente aplicado sobre o ponto O, ok? E a sua direção e o seu sentido, novamente, são obtidos a partir da regra da mão direita, ok? Então vamos continuar aqui com a nossa teoria. O vetor M
denominado momento de um binário, é perpendicular ao plano que contém as duas forças. Ou seja, o vetor momento vai formar 90 graus com um plano que contém as duas forças. Como esse exemplo aqui, ó, que eu trouxe para a gente poder compreender um pouco melhor. O plano que contém esse binário é esse papelzinho verde, né? Então, se eu for calcular o momento dessas duas forças, ele vai ser sempre perpendicular a esse plano aqui, tá? Ó, não importa se eles estão se o plano está orientado nesse sentido, se está orientado nesse sentido, ou nesse, certo? Não importa. O vetor momento sempre vai formar 90 graus com um plano que contém as duas forças, certo? Então vamos continuar aqui. Além disso, o seu sentido e a direção também, tá? É definido pela regra da mão direita. Porém, caso queira se determinar o módulo do vetor momento de um binário, é necessário aplicar a propriedade de produto vetorial. Aquela que também já estamos cansados de vermos, né? Aquela propriedadezinha do produto vetorial. Aqui, só relembrando, né? Isso aqui é a intensidade do vetor momento, intensidade do vetor posição, intensidade do vetor força, e θ é o menor ângulo formado entre esses dois vetores. Contudo, normalmente tal equação é mais utilizada na sua forma alterada, que será apresentada a seguir. Então, olha só, eu vou apresentar uma fórmula para você que é mais usual do que utilizarmos essa daqui, ok? Então, vamos relembrar aqui comigo. Aqui, aquela figura inicial. Então, temos esse paralelogramo aqui, né? Temos aqui o vetor posição R, o vetor F e esse D. E é justamente esse triângulo aqui que eu vou traçar, que eu vou expor aqui, ó. Então, o vetor posição, né? Está conectando o ponto A e o ponto B. E aqui temos o vetor F e aqui é aquele Dzinho, tá? E ele é um triângulo retângulo. Esse Dzinho, essa distância aqui, forma 90 graus com o vetor F. Temos um triângulo retângulo e também temos esse ângulo. Então podemos usufruir das propriedades, relações trigonométricas, né? Seno, cosseno e tangente. Utilizando neste caso o seno, olha só, o seno de θ é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa. Quem é o cateto oposto nesse caso? É o D. E a hipotenusa? É a intensidade do vetor R. E eu coloquei aqui, ó, deixei expresso essa relação. E aquela propriedade do produto vetorial é dada pela seguinte equação, né? Só que quem é o seno de θ? Ou seja, θ, né, é o menor ângulo formado entre esses dois vetores. O seno de θ é dado por Dzinho dividido pela intensidade de R. Eu coloquei aqui. Eu percebo que podemos simplificar esse módulo de R com o módulo de R, nos restando apenas o quê? Que a intensidade do vetor momento do binário pode ser calculada multiplicando-se a intensidade de um dos vetores pela distância D, que essa distância é uma distância perpendicular entre as linhas de ação F e menos F. Ou seja, essa distânciazinha aqui, D, é uma distância que vai formar 90 graus com essa força e vai formar também 90 graus aqui, ó, com esta força. Ok? Isso aqui fica bem mais simples de calcularmos o momento desse binário, que na maioria dos exercícios eles vão nos fornecer essa distância aqui, que é perpendicular entre essas duas forças. E para calcularmos o momento desse binário, basta pegarmos a intensidade de um deles e multiplicar por essa distância. Ok? Assim, descobrimos a intensidade do vetor momento. Só que, olha só, eu coloquei uma observação aqui. Como o vetor R é independente da escolha da origem, O, dos eixos cartesianos, observamos que
O mesmo resultado teria sido obtido se os momentos de f e menos f tivessem sido calculados em relação a um ponto diferente O'. Logo, o vetor momento, m, de um binário, é um vetor livre que pode ser aplicado em qualquer ponto. Então, vamos entender melhor essa afirmação aqui. Olha só, percebam que se, em vez de considerarmos esse ponto O como a origem dos eixos, eu considerasse esse ponto O aqui como a origem dos eixos, tá? Aqui, aqui e aqui. Eu vou chamar de O'. E se eu traçasse os vetores posição desse ponto A em relação a esse O', e também traçar o vetor posição do ponto B em relação a esse mesmo ponto O, vamos descobrir que o vetor R vai se permanecer o mesmo, né? Porque, olha só, esse daqui é o vetor posição do ponto B e esse aqui é o vetor posição do ponto A. E se fizermos novamente vetor posição do ponto A menos o vetor posição do ponto B, qual vai ser o resultado disso? É novamente um vetor que vai partir, que vai ter origem na extremidade do vetor RB e vai ter a sua extremidade coincidente com a extremidade do vetor RA. Ou seja, vai ter a sua origem aqui e novamente vai ter a sua extremidade aqui. Percebam que o vetor R é independente? Foi independente nesse caso da escolha da origem dos eixos? Então, se eu escolhesse uma outra opção aqui de origem dos eixos e fizesse a mesma operação, RA menos RB, ia me resultar nesse mesmo vetor R. E assim por diante. Se eu escolhesse um outro ponto aqui para ser a origem dos eixos, um outro ponto ali, sempre iria dar o mesmo resultado aqui para o vetor R. Eu sempre acharia esse mesmo vetor, ok? Isso nos permite dizer o quê? Que o vetor momento, nós não estamos calculando o momento de cada uma dessas forças em relação à origem dos eixos. Então, em cada novo ponto de origem que eu fosse determinar, o vetor momento iria estar disposto sobre eles, não é mesmo? Em relação a esse ponto, se eu definisse um ponto aqui, sei lá, como origem dos eixos também, o vetor momento estaria sobre ele, e assim por diante. Poderia ser infinitos pontos aqui que eu poderia adotar como origem dos eixos. E os vetores momentos do binário e o vetor momento do binário sempre iria ficar sobre esse ponto. Percebe que ele pode ficar em vários pontos do espaço? Então, isso é uma característica de um vetor livre, ou seja, ele não tem um ponto de aplicação específico no espaço. Esse vetor é livre, você pode aplicá-lo onde você quiser, ok? Desde que você mantenha as características desse vetor. Todo vetor é composto por três características, né? Como vimos anteriormente: o módulo, a direção e o sentido, ok? Então você pode deslocar, por exemplo, esse vetor momento aqui, sei lá, para esse ponto aqui ou para esse ponto aqui. Você decide, porque ele é um vetor livre, ok? Essa aula vai ficando por aqui. Na próxima aula eu vou trazer quais são os critérios que nós devemos adotar para que dois binários sejam iguais, ok? Te espero lá. Um forte abraço e até mais.